homem acorda de madrugada sentindo uma dor muito forte. Ele consegue ligar para a emergência e explica que parece que os seus intestinos simplesmente explodiram. A emergência então vai até a casa dele e eles descobrem algo muito bizarro. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Steven Burge nasceu em 1924 e começou sua carreira na rádio e na publicidade, depois de servir na Marinha dos Estados Unidos. Ele estudou em 2 universidades antes de se tornar executivo de televisão e sócio coproprietário da estação de televisão KBVO. Em outubro de 1993, quando estava com 69 anos, sua esposa, com quem ele estava casado há 45 anos, chamada Elise, faleceu de câncer. Steven e sua esposa eram membros de um clube de campo local e jantavam frequentemente em seu restaurante. E 3 semanas após a morte dela, ele começou a namorar uma jovem garçonete que trabalhava no local, chamada Celeste. Celeste tinha 30 anos e havia se divorciado recentemente de seu 3º marido. Todos os seus 3 casamentos terminaram em divórcio. E ela tinha filhas gêmeas, Jennifer e Christina, que tinham cerca de 12 anos na época. E a situação da guarda delas era incerta. A vida de Celeste tinha sido complicada. Nascida em 13 de fevereiro de 1963, ela afirmou posteriormente ter sofrido abusos na infância e enfrentado relacionamentos difíceis. Em 1º de janeiro de 1994, Celeste foi morar com o Steven. Naquele mesmo ano, em outubro, ele vendeu sua participação na emissora de televisão. Os dois se casaram em 18 de fevereiro do ano seguinte. O casamento teve um início conturbado, com o Steven entrando com um pedido de divórcio apenas 4 meses depois, mas o casal se reconciliou e ele retirou a petição. O grande problema no relacionamento deles é que a Celeste estava gastando dinheiro demais. Ele também descobriu que ela tinha roubado joias da ex-esposa do Steven e tentou vendê-las. Ele ficou furioso com toda essa situação, mas aos poucos tudo foi se resolvendo. Antes de se casarem, o casal assinou um acordo pré-nupcial. Segundo os termos do acordo, ela receberia 500 mil, caso o casamento terminasse em divórcio. Quando ela o pressionou a gastar mais do que ele considerava razoável, ele simplesmente lhe deu os 500 mil acordado para anular a obrigação futura e eliminar o ponto de discórdia. Mas ela gastou tudo em 6 meses. Steven ajudou a financiar a disputa de custódia dela, que acabou sendo bem sucedida. E depois de 3 anos, Steven adotou formalmente suas filhas. As gêmeas disseram mais tarde que Steven trouxe estabilidade para suas vidas e se tornou uma verdadeira figura paterna para elas. Ele também tinha uma filha de sua esposa anterior, que já era adulta na época e não morava mais com ele. Desde o início, muitos amigos e familiares de Steven questionaram o relacionamento. Eles acreditavam que Celeste estava mais interessada no dinheiro de Steven do que o próprio Steven. Mais tarde, Celeste descreveu o casamento como transacional, dizendo que Steven queria uma esposa troféu e ela queria segurança financeira. Celeste continuou a gastar dinheiro compulsivamente durante o casamento, gastando cerca de 1 milhão em 4 anos, em compras, férias e festas. E seus gastos continuaram sendo uma fonte de atrito. Seu possível acordo de divórcio já havia sido gasto, mas se ele morresse, ela receberia 6 milhões de acordo com os termos de seu testamento. Em 1999, Celeste enfrentou problemas de saúde mental. Após ameaçar membros da família com uma arma, ela se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica para tratamento. Enquanto estava lá, ela conheceu Tracy Tartle. Tracy estava lidando com seus próprios problemas de saúde mental e, segundo ela, as duas se tornaram muito próximas. Eu sentia que a amava e acreditava que ela também me amava. Tracy afirmou posteriormente que o relacionamento se tornou romântico depois que elas deixaram a clínica, embora Celeste tenha negado que fosse sexual.
Independentemente da natureza do relacionamento, ele acabou chamando a atenção de Steven. Durante um churrasco na mansão de Steven, ele viu Celeste e Tracy se beijando. Testemunhas que estavam no local disseram que ele ficou furioso com isso e acabou expulsando a Tracy do local. Em 3 de outubro de 1999, por volta das 2h30 da manhã, Steven Brad, de 75 anos, dormia em sua cama em sua casa em West Lake Hills, no Texas, quando algo o acordou. Confuso e com dor, Steven pegou o telefone e ligou para a emergência. Meus intestinos simplesmente saltaram para fora do meu estômago. Eles explodiram. Estão espalhados sobre minha barriga. O atendente tentou entender o que Steven estava descrevendo, mas o próprio Steven parecia não saber o que havia acontecido. Não sei o que aconteceu. Ele disse ao atendente que seu estômago parecia ter estourado e pediu ajuda. Também perguntou se alguém poderia tentar contatar sua esposa, Celeste, que ele acreditava estar em algum outro lugar, dentro de sua mansão. Quando o primeiro policial chegou, após repetidas batidas na porta e toques na campainha, não obteve resposta. Olhando pela janela, o policial viu Steven deitado e ferido na cama, e como ninguém atendeu a porta, arrombou uma porta de vidro e entrou na casa. Somente depois que os policiais já estavam dentro da casa, Celeste e uma das gêmeas saíram de outra parte da casa. Enquanto os paramédicos começavam a examinar Steven, ainda havia uma confusão sobre o que exatamente havia acontecido. Steven pesava cerca de 136 quilos e já havia passado por uma cirurgia de hérnia. Inicialmente, os socorristas pensaram que uma incisão cirúrgica havia falhado, causando a protrusão de seus intestinos. Mas então a polícia encontrou um cartucho de espingarda deflagrado perto da cama e viu que as gavetas de um banheiro haviam sido reviradas e roupas haviam sido retiradas das gavetas e jogadas no chão. Mas a maioria dos objetos de valor na casa não havia sido levado. Então, o roubo não parecia ser o motivo provável para o tiroteio. Steven foi levado às pressas para um hospital de helicóptero. Celeste e suas filhas foram levadas ao hospital em um veículo policial. Steven sobreviveu ao tiro de espingarda no abdômen. Celeste permaneceu ao seu lado enquanto ele estava no hospital, visitando frequentemente e garantindo que ele recebesse os cuidados necessários. Enquanto isso, os investigadores começaram a examinar a cena do crime. Então, como foi dito, eles viram que alguns itens tinham sido revirados, mas nada tinha sido levado. Então, eles descartaram essa teoria de que ocorreu um assalto que deu errado. Os detetives logo começaram a questionar se alguém havia simulado um assalto. Eles também precisavam descobrir quem havia apertado o gatilho. Quando os investigadores começaram a conversar com pessoas próximas à família, um nome surgiu repetidamente: Tracy Tarton. Quase todos, exceto Celeste, sugeriram que os detetives a investigassem mais a fundo. Então, enquanto Steven era preparado para ser levado ao hospital no dia do crime, Celeste teria sussurrado para suas filhas: se a polícia perguntar quem pode ter feito isso, não mencione o nome de Tracy. Essa declaração imediatamente levantou suspeitas para Jennifer e Christina, e quando os detetives as interrogaram, ambas as filhas falaram sobre ela. 5 dias após o tiroteio, os detetives foram até a casa de Tracy. Ela mostrou voluntariamente sua espingarda e os testes balísticos confirmaram que o cartucho encontrado na casa havia sido disparado por aquela espingarda. Em 8 de outubro de 1999, menos de uma semana após o crime, Tracy foi presa e acusada em conexão com o ataque. Quando questionada, ela insistiu que Celeste não tinha nada a ver com o ocorrido. Enquanto o processo criminal contra Tracy prosseguia, Steven continuava lutando pela vida. Ele passou 4 meses no hospital, se recuperando do ferimento da espingarda, antes de finalmente receber alta em janeiro de 2000. Voltou para casa sob os cuidados de Celeste, mas em 25 de janeiro, Steven morreu de uma embolia pulmonar causada por causa do disparo da espingarda. Com a morte de Steven, o que era um caso de agressão se transformou em uma investigação de homicídio. Após a morte de Steven, seu testamento foi lido e as gêmeas descobriram que ele as havia incluído, juntamente com seus filhos biológicos do primeiro casamento. Além disso, segundo os termos do testamento, Celeste receberia 6 milhões. Para os investigadores, uma pergunta não saía da cabeça. Por que Tracy arriscaria tudo para atirar em um homem que mal conhecia?
Tracy testemunhou mais tarde que, enquanto estava na prisão, aguardando o julgamento, leu num jornal local que Celeste havia se casado novamente 6 meses após a morte do marido e concluiu que o relacionamento delas havia sido uma farsa. Mais tarde, ela descreveu a leitura daquela notícia como um soco no estômago e que as declarações de amor de Celeste tinham sido uma mentira. Ela havia sacrificado tudo por alguém que já tinha seguido em frente. Então, em março de 2002, pouco antes de começar o seu julgamento, após passar 2 anos na prisão, Tracy concordou em cooperar com os promotores como parte de um acordo judicial. Segundo ela, Celeste havia sido a força por trás do plano de assassinato desde o início. Tracy alegou que, após o incidente do churrasco, Celeste começou a lhe dizer que Steven era abusivo, controlador e a fazia infeliz. Ela disse que Celeste repetidamente falava em querer que ele morresse e a convenceu de que não havia futuro para elas enquanto Steven estivesse vivo. Segundo Tracy, Celeste lhe disse: "Ele é um homem velho, vai morrer em breve, mas não em breve o suficiente." Ao mesmo tempo, os promotores receberam outra importante prova de Jennifer e Christina. Uma das gêmeas havia gravado secretamente conversas com Celeste. Em uma dessas gravações, Celeste podia ser ouvida gritando: "Contratei alguém para matar a Tracy." Em 28 de março de 2002, quase 3 anos depois de Steven ter sido baleado, Celeste foi presa e acusada de homicídio qualificado. Seu julgamento começou em 3 de fevereiro e se tornou a primeira transmissão ao vivo do julgamento na história de Austin. Celeste se declarou inocente, e como os promotores não buscavam a pena de morte, uma condenação resultaria automaticamente em prisão perpétua. Os promotores argumentaram que se tratava de um plano meticulosamente elaborado para um assassinato por encomenda. Eles retrataram Celeste como uma mulher que via seu casamento como um acordo financeiro e temia perder o acesso ao dinheiro de Steven caso ele se divorciasse dela. Segundo a acusação, Celeste manipulou Tracy, que era mentalmente vulnerável, para que ela cometesse o assassinato, enquanto ela própria se preparava para receber milhões de dólares após a morte de Steven. A acusação também baseou-se fortemente no depoimento de Tracy, na qual ela relatou aos jurados as queixas de Celeste e até mesmo, de forma chocante, outras tentativas de assassinato. Ela admitiu ter sido ela quem apertou o gatilho. Tracy testemunhou que entrou na mansão por uma porta lateral destrancada e disparou um único tiro em seu abdômen antes de sair pelo mesmo caminho por onde havia entrado. "Apenas cerrei os dentes, apertei o gatilho e saí do mesmo jeito que entrei. Eu atirei nesse homem sem motivo algum, a não ser porque ela queria vê-lo morto." Em seguida, Jennifer e Christina prestaram depoimentos. As gêmeas descreveram anos de abuso verbal e testemunharam que sua mãe se referia a Steven como dinheiro de guerra e velho, rico, gordo. Elas disseram aos jurados que Celeste colocava remédios para dormir nas comidas e bebidas de Steven. As gêmeas também testemunharam sobre as frases que sua mãe costumava dizer: "culto de domingo" e "domingo de sexo", termos usados para descrever os atos sexuais que ela praticava para manter seu estilo de vida como esposa troféu de Steven. Os promotores argumentaram que esses comentários mostravam como Celeste encarava o casamento de forma transacional e corroboravam a alegação de que ela via Steven como uma fonte de renda e não como um marido. A acusação também apresentou o depoimento de uma mulher chamada Donna Goodson, que disse aos jurados que Celeste a procurou posteriormente para pedir que ela contratasse um assassino para matar Tracy, depois que Celeste ficou preocupada que Tracy pudesse se voltar contra ela. A defesa apresentou uma versão bem diferente dos fatos. O advogado argumentou que Celeste foi vítima de uma atração fatal e que Tracy agiu sozinha. Ele descreveu Tracy como obcecada, delirante e convencida de que ela e Celeste estavam destinadas a ficar juntas. A defesa argumentou que a promotoria estava construindo todo o seu caso em torno do depoimento de uma assassina confessa que tinha todos os motivos para mentir a fim de se beneficiar. Eles também argumentaram que Celeste tinha todos os motivos para manter Steven vivo, pois ele financiava seu estilo de vida luxuoso. Os jurados deliberaram durante 3 dias e, em 19 de março, consideraram Celeste culpada de homicídio qualificado. Ela recebeu automaticamente uma sentença de prisão perpétua. De acordo com a lei do Texas, ela deve cumprir pelo menos 40 anos antes de poder solicitar liberdade condicional.
ela poderá solicitar sua liberdade em 1º de abril de 2042, quando terá 79 anos. Tracy, nos termos de seu acordo de confissão, recebeu uma sentença de 20 anos e foi finalmente libertada em liberdade condicional em 2011, e atualmente vive em San Antônio. Mais de 2 décadas depois, Celeste continua a afirmar sua inocência, mesmo estando na prisão. Suas filhas continuam acreditando que ela foi responsável pela morte de Steven, e Tracy continua a conviver com o fato de ter admitido ter apertado o gatilho. Para a família de Steven, o veredito trouxe alguma justiça, mas para Jennifer e Christina, o sofrimento não terminou com o fim do julgamento. Elas perderam o homem que consideravam um pai, testemunharam contra a mãe e passaram anos reconstruindo suas vidas após serem pegas no meio de uma trama de assassinato. Tudo desde o início apontava para Celeste, mas até então os detetives só tinham a versão da Tracy de que foi ela que resolveu fazer aquilo, mas depois ela contou toda a verdade. Então, finalmente a Celeste foi presa e recebeu a sua pena. Então a gente espera que ela fique ainda por muito tempo na prisão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.